Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Seja muito bem-vindo, vamos fazer todo o processo para você fazer o Evangelho conosco, né, junto com a sua família, ou só você, caso seja o único que professa a fé espírita, ou você é sozinho, enfim. O objetivo desse Evangelho é que a gente possa fazer juntos, né, e com isso muita gente coloca na televisão, pelo YouTube, numa Smart TV, né? Coloca pelo YouTube e a família se reúne e faz o evangelho. Isso é muito interessante a gente fazer juntos, tá bom? Nós vamos começar com a oração inicial, depois nós vamos para a leitura edificante. O livro que eu utilizo é o Segue-me, do Chico Xavier, do Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Esta Noite, e depois nós vamos lendo explicando, e depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu no capítulo 23, Estranha Moral. O item é deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. A gente vai tentar explicar um pouquinho disso. Na sequência a gente faz a oração final, já nos colocando à disposição dos mentores, benfeitores espirituais, para sermos instrumentos para a fluidificação da água, eu com a minha, você com a sua, e vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, ou seja, pensemos em Jesus como nós o conhecemos, como nós achamos que o rosto dele é. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino. Cumprimentar também seu Otávio, meu guia espiritual, e com isso cumprimentando todos os demais guias espirituais que estão presentes. Senhor Jesus, elevamos o pensamento até o Senhor, primeiro para agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e também agradecer por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque também já foi, já passou, graças a Deus, já não devemos mais. E essa ideia, essa concepção de que realmente já foi e que não devemos mais, seja cada vez mais presente em nossa mente, em nosso coração, para que a gente entenda que definitivamente foi para o nosso bem também. E aí esse agradecimento não vai ser só dos lábios, mas vai ser cada vez mais do coração. No quesito pedido, Senhor, aquele pedido de sempre, né? Que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, o desejo de ser útil, e que por um acréscimo de misericórdia o Senhor esteja conosco, nos inspirando, nos ajudando e principalmente presente, né, com sua luz, com sua extrema capacidade e principalmente extrema bondade para conosco, para que esse acréscimo de misericórdia nos permita que, apesar das nossas imperfeições, possamos então ser úteis na sua seara. Sabedores então, Mestre, da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Então é isso, meus amores. Vamos lá, vamos estudar, não é? Livro Segue-me esta noite. No Segue-me sempre tem uma frase de Jesus. Essa está em Lucas capítulo 12, versículo 20, e diz respeito ao sujeito que teve uma grande colheita, mandou derrubar todos os celeiros, fez novos espaços para guardar a colheita e dizia, né, minha alma descansa porque agora tu tens para muito tempo. E aí a passagem começa: mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É aquela situação de nós nos prepararmos demais para as coisas materiais e deixarmos as coisas espirituais, que são as verdadeiras, para depois. Muitos de nós já sabemos que nós somos espíritos imortais, que viemos do plano espiritual para a Terra, para que a Terra seja para nós um hospital, ou para que a Terra seja para nós uma prisão, ou para que a Terra seja para nós uma escola, e que quando terminar a pena, se for prisão, quando terminar o ano letivo, se for escola, quando terminar o tratamento, se for hospital, a gente vai voltar para casa,
de onde nós viemos. Lá é a verdadeira vida, é ali que tudo acontece. Muitos de nós já sabemos isso. Muitos de nós ainda não descortinamos essa verdade para nós e imaginamos apenas que o que existe é aquilo que os meus olhos veem, que meu nariz sente o cheiro, que minha boca sente o gosto, que minha pele sente o tato e que meu ouvido escuta. Muitos de nós ainda estamos presos à ideia material da vida, que temos uma alma. Nós espíritas, teoricamente, já sabemos que somos espíritos, que vivemos nesse instante uma experiência carnal que pode acabar a qualquer momento e a gente receber alta do hospital, se a nossa encarnação for assim, se a Terra for isso para nós, pegar o diploma da escola e voltar para casa, caso a Terra seja para nós uma escola, ou um alvará de soltura, um habeas corpus, caso a Terra seja para nós uma prisão, que estejamos cumprindo pena por alguma bobagem que cometemos, né? Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os ramos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, compreendendo-lhe, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. Então, a supercultura, o conhecimento, esse livro foi escrito no começo do século XX. Imagina como está hoje, né? Você sabe como está hoje a tecnologia, como estão as descobertas. Passamos por um período terrível de Covid, com centenas de milhares de mortes no Brasil, com milhões de mortes pelo mundo, mas em tempo recorde se tinha uma vacina, não é? Então, várias vacinas com vários tipos de agentes e tudo mais. Então, nós estamos numa época do planeta em que a supercultura está muito avançada. Porém, nos povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou seja, mais propriamente, a angústia e a obsessão. Nós estamos gravando esse vídeo no início de 2024. Há uma expectativa no sentido de progressão aritmética mesmo, que pela Organização Mundial da Saúde, que a primeira causa-morte no mundo será, a partir do ano que vem, será o suicídio. Infelizmente. Infelizmente. É algo que nós espíritas podemos ajudar a que não aconteça. Não dizendo para quem tem ideação suicida dos problemas acarretados a nós espíritos depois da desencarnação, depois da morte do corpo, mas trazendo a consolação, trazendo principalmente essa frase de Maria Santíssima, da Mãe de Jesus, para o Chico Xavier quando ele estava muito mal, e que ela então envia através do Emmanuel a seguinte frase: isto também passa. Que não importa o tempo de duração, vai passar o sofrimento, seja ele qual for, que você e eu estejamos passando, vai passar. Também vão passar os momentos felizes, isto também passa. Para a gente saber que sempre estaremos nos renovando quanto às coisas ruins que acontecem conosco, quanto às coisas boas que acontecem conosco, porque a gente ainda não sabe distinguir exatamente o que é coisa boa e o que é coisa ruim. E não importa, vai passar. Quem tem um pouquinho mais de idade já sabe disso naturalmente. Os mais jovens podem aprender com essa frase de Maria Santíssima enviada para Chico Xavier e consequentemente para todos nós: isto também passa, seja lá o que for. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. Esse tema lá
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do item 14, nós vamos encontrar, o Emmanuel traz para nós aqui, entre aspas, para nos lembrarmos. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Realmente nós enfrentamos o nosso passado a cada dia estamos enfrentando o nosso passado, colhendo aquilo que nós plantamos, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas não boas, mas nós estamos sempre resgatando o passado, a todo momento resgatando o passado. E, claro, a todo momento plantando o futuro, porque o nosso presente é extraordinariamente belo nesse sentido também, porque me permite saldar dívidas, contrair novas dívidas ou preparar novos caminhos para o futuro. Nós espíritas não recebemos com a ideia de Poliana, né? Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Chega um problema, ai, Deus me mandou um probleminha, ai, Deus me mandou isso, ai, Deus me mandou aquilo. Não, nós não somos desse tipo de imaginar que Deus o tempo todo tem um caderninho e está me bonificando quando eu faço coisas boas e está me punindo quando eu faço coisas ruins. Isso é teoria de outras religiões, que já deve para nós espíritas estar superado. Isso. Nós somos os artífices do nosso passado, colhendo agora, e artífices do nosso futuro, aquilo que estamos plantando agora, da importância do presente, né? A partir do momento que nós espíritas entendemos que isto também passa, é aquilo que está aqui, né, que a gente acabou de ler, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse isto também passa, é que vai, seja o que for que esteja acontecendo, um câncer, a morte de um ente querido, a dificuldade financeira, problemas materiais de qualquer ordem, problemas de relacionamento, problemas de perda de afeições, seja lá o que for que estejamos passando, isto também passa. Fábio, mas na morte do ente querido não passa porque eu não vou esquecer dele. E é para não esquecer realmente. Mas o desespero não é para existir porque você sabe, sendo espírita, não é que você acredita, não é que eu acredito, não é que nós acreditamos. Nós sabemos que a pessoa continua viva. Porque ela estava numa experiência carnal, e se a Terra fosse para ela uma escola, ela recebeu o diploma e foi embora. Se a Terra fosse para ela um hospital, ela recebeu alta e foi embora. Se a Terra era para ela um presídio, ela recebeu habeas corpus, alvará de soltura e foi embora. E que logo, logo será a nossa vez. A Terra é para nós, semelhantemente, vamos colocar como se fosse um grande presídio, vai. E nós estamos na mesma cela com algumas pessoas. Nós estamos num presídio com muita gente que a gente encontra todo dia, e na cela a gente está com algumas pessoas, que via de regra são os nossos familiares nesse exemplo que a gente está dando. E quando alguém recebe alvará de soltura, quem continua preso sente saudade, evidentemente. Mas sabe que a pessoa saiu da cadeia, não está mais presa. E é esse sentimento que deve imperar. Quando nós estamos desequilibrados, a gente não consegue analisar essa situação. E se a gente não consegue analisar essa situação, que a pessoa está livre, que a pessoa voltou para casa me aguardando para que nos reunamos em breve, definitivamente, quando acabar o meu tempo aqui na Terra, e que todo dia, quando o meu corpo dorme, eu saio do corpo e posso me encontrar com essa pessoa, se eu não tenho essa noção, se não está vindo essa ideia real, esse fato à minha mente,
eu não estou bem, então preciso pedir ajuda. Essa é uma função extraordinária do Espiritismo. É aí que é o Consolador prometido, não necessariamente na cartinha, embora seja uma coisa boa, seja legal receber uma cartinha e tudo mais de alguém que já desencarnou. Porém, no entanto, contudo, todavia, as lágrimas que são enxugadas pelo Espiritismo são da certeza dos fatos de que em breve estaremos juntos. E com isso, o sofrimento diminui. A saudade não, mas o sofrimento diminui porque não há revolta. E a saudade sem revolta é algo gostoso que o espírito sente desencarnado. Faz bem para ele. A saudade com a revolta, com a dúvida, faz mal para o desencarnado. Então eu só preciso analisar isso. Eu já entendo que ele voltou para casa. Já entendo que voltou para casa. Já entendo que não há uma separação eterna. Já entendo que eu tenho condições de estar com ele sempre, ou com ela sempre, quando meu corpo dorme. Por que é que eu estou ainda preso ao desespero? Então tem alguma coisa errada comigo, vou lá e procuro ajuda para resolver. Essa lucidez que nós espíritas precisamos ter. Fábio, mas que tipo de ajuda? Psiquiátrica, psicológica, não importa. O importante é que nós saibamos que eu tenho conhecimento. Se eu não estou utilizando ele, tem alguma coisa que não está legal aqui comigo, porque nós espíritas não acreditamos na vida após a morte. Nós sabemos que a vida é no plano espiritual e que temporariamente estamos encarnados e podemos voltar a qualquer momento ao plano espiritual. Mas quando eu durmo, meu corpo dorme, perdão, quando meu corpo dorme, eu saio do corpo e posso me encontrar com quem eu amo. É esse o ponto. Ah, Fábio, mas e se for um animalzinho meu que morreu, eu não vou me encontrar mais com ele? Saia do corpo e converse com o seu guia espiritual. Ele vai mostrar para você onde que está o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu cavalinho, seja lá o que for, o seu coelhinho, onde que ele já está reencarnado, ou em vias de estar reencarnado. E você vai se sentir melhor. Saudade não diminui. A saudade continua ali. Mas sem o sofrimento é algo bom, inclusive para o animalzinho. Percebe? É esse conhecimento que faz a diferença. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. É o convite de Emmanuel, né? Divulguemos a luz da doutrina espírita, passe adiante esse conhecimento, através dos seus exemplos, através da vivência do espiritismo, auxiliemos o próximo a discernir e pensar, não enfiando na cabeça do outro à força o nosso entendimento, mas consolando a outra pessoa. Perceba, quando você sofre, você gera compaixão nas outras pessoas que gostam de você e crítica daqueles que convivem com você. De modo que você recebe mais críticas, porque há mais pessoas que convivem conosco, do que compaixão daqueles que gostam da gente. Certo? Quando nós temos essa certeza, que nós não achamos, nós não acreditamos, nós sabemos tudo isso que a gente estudou até agora, a gente sabe, isso é fato. Quando a gente sabe isso, a gente espalha uma confiança dos sentimentos que as pessoas olham para a gente com uma certa inveja. E fica uma pulguinha atrás da orelha da pessoa. Por que essa pessoa é assim, é diferente? Não porque nós queiramos ser diferentes, mas porque pode despertar alguma coisa na mente da outra pessoa e ela fala assim, esse espiritismo deve dar alguma explicação que as outras não dão, porque o sofrimento bate, 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 a vida bate, 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 bate no fulano de tal, e ele está sempre bem, com um sorriso no rosto, e sendo gentil, sendo cortês, não revidando o mal imediatamente. Deve ter alguma coisa errada com essa gente, mesmo se o pensamento for esse.
né? E essa gente sejamos nós. Que bom que é assim, né? Que seja assim. Vamos lá. Estranha moral, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Está em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Disse a outro, Jesus disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Jesus chegando para você e fala assim, olha, eu preciso que você demonstre a fé espírita onde você estiver, para que esse consolo que eu trago 18 séculos depois da morte do meu corpo, que é Jesus é o Espírito de verdade, né? Que veio trazer o Espiritismo para nós. Para que as pessoas entendam o que é a verdadeira vida, que na realidade aqui nós estamos aprisionados, aqui nós estamos sendo tratados no hospital, aqui nós estamos estudando numa escola, mas que a verdadeira vida é fora daqui, meu reino não é desse mundo. Passe isso adiante. A gente fala, então, mas eu preciso antes, eu preciso resolver um probleminha ali, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, como se fosse essa desculpinha que nós estamos dando para Jesus. Aí o Kardec traz a seguinte explicação. Que podem significar essas palavras, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, e é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, o verdadeiro grilhão que o prende, algema, que o prende à gleba terrestre, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira nessa frase, é pela lembrança o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus então lhe ensina, dizendo: Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. É somente no plano espiritual é que eu vivo, é que eu vivia, é para onde eu vou voltar. É lá que é o reino de Deus, vamos dizer assim. Quando Jesus diz meu reino não é desse mundo, é porque não faz sentido ser na Terra se tudo é transitório. Quando a gente aprende no Livro dos Espíritos, lá no comecinho, sobre a matéria, por que a matéria desagrega, nas questões 60 em diante, nós vamos ver o que acontece com a morte do corpo, o fluido vital que volta para o todo, a matéria que se desagrega, então não dá para existir a ressurreição, porque o corpo que existia hoje, ele já se decompôs e está formando outras coisas, então não dá para multiplicar depois essa mesma matéria e fazer ressurgir, enfim, alguma coisa que não existe mais, porque a matéria é isso, ela é transformada o tempo todo. Agora eu, você, nós somos espíritos. Criados simples e ignorantes, estamos evoluindo, evoluindo, e hoje é o dia que nós estamos mais evoluídos desde que nós fomos criados. Desde o momento em que eu fui criado, hoje é o dia que eu estou mais evoluído desde sempre, desde quando eu fui criado. E amanhã eu vou estar mais evoluído, e depois da manhã mais evoluído. Isso acontece com cada um de nós. Ah, Fábio, mas é aqueles que estacionam na encarnação?
estacionam no sentido amplo da evolução, mas a gente sempre está aprendendo coisas novas. Pelo menos eu, espírito, aprendi e guardei no meu perispírito, por exemplo, a preservação da espécie. No mínimo isso a gente aprende. Então nenhuma encarnação é totalmente perdida. Eu posso não evoluir aquilo que eu gostaria de ter evoluído ou necessitaria ter evoluído. Mas aprender alguma coisa a gente sempre aprende. E tem muita coisa que a gente não sabe. Muita coisa que a gente faz errado achando que está certo. Então nós precisamos de algumas instruções para nos entendermos, para nos melhorarmos e para, a partir do momento que eu entendi e me melhorei, eu começo então a transmitir isso adiante. Toda a lei da natureza é assim. Uma célula, uma simples célula, quando ela está madura o suficiente e ela já, aspas, aprendeu tudo que ela tem que aprender, ela então se multiplica, passando adiante o conhecimento que adquiriu. Certo? A evolução da espécie é assim, como um todo, em todos os reinos da natureza. Sempre que se aprende, se passa adiante. Principalmente se o ambiente é caótico. Você vai ver, por exemplo, que uma planta, quando ela está num estado de sofrimento, que ela precisa perpetuar a espécie, ela solta uma flor que você nem imaginava que ela produziria pelo estado de sofrimento que ela se encontra. Então ela tenta passar adiante a sua semente, passar adiante o pólen, enfim, para que ela perpetue-se na Terra. Isso os animais também fazem, nós também fazemos, enfim, porque é algo de preservação da espécie. Então a matéria sempre vai dar essa situação para nós de continuidade e necessidade de continuidade. Isso é muito importante. Quando nós aprendemos que somos espíritos imortais, que fomos criados em espírito à imagem e semelhança de Deus e que não teremos fim, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Eu começo a produzir a flor, nesse exemplo que eu estou dando, eu começo a produzir a flor por esplendor, por estar muito bem, não por necessidade de preservar-me, não por necessidade que a dor está me empurrando. Então, quanto mais materializado eu estou, eu só produzo flores, coisas boas, só produzo flores quando estou sofrendo, quando estou para perder a vida. Quando eu evoluo o suficiente, quando eu entendo o que nós espíritas entendemos, que nós não acreditamos em vida após a morte, nós sabemos que estamos vivendo uma experiência carnal e que o nosso lugar é no plano espiritual. Quando nós temos esse discernimento, nós então começamos a passar adiante, ou seja, nós florescemos, nós geramos grandes flores, lindas flores, por exuberância e não por necessidade de perpetuar-me na espécie. Perceberam a diferença? Eu não estou produzindo mais a flor, nós não devemos mais produzir a flor no momento que estamos sucumbindo. Nós vamos produzir a flor e espalhar, auxiliando o próximo a discernir e pensar, porque nós já estamos em condições de gerar flor, porque eu quero, porque o meu esplendor precisa se perpetuar. É esse o convite de hoje para nós, espíritas amigos. Atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Eles que devem se preocupar com a matéria, aqueles que ainda vivem para a matéria. Nós que já sabemos da verdadeira vida, temos que exemplificar isso através da nossa atitude, através da nossa ação, através do meu carinho, através do meu amor, já sublimados a ponto de oferecê-lo àquelas pessoas que sequer eu conheço. Como que eu faço isso? Sendo cortês, tendo cortesia para com as pessoas, porque aí estou fazendo a caridade. O primeiro passo da caridade é a cortesia. Sendo gentil com as outras pessoas, porque a gentileza é o primeiro passo do amor. E perdoando as ofensas dos outros como?
não revidando, não se vingando. Esse é o primeiro passo do perdão. 3 passos simples que vão trazer consequências boas na minha vida. É isso. Vamos elevar o nosso pensamento então, mais uma vez. Você e eu seremos instrumentos dos mentores, dos benfeitores espirituais para a fluidificação da água. Precisa esticar a mão? Não. Precisa abrir a garrafa? Não. Mas vamos esticar a mão, porque aí eu sei que eu estou recebendo aqui no meu chakra coronário as benesses dos benfeitores espirituais. Esse fluido vai passar por dentro de mim, metabolizar e vai sair pelas terminações nervosas da minha mão. Se isso me ajuda, usa, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino e demais não nomeados, mas que também estão conosco. Seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento também todos os demais guias espirituais presentes. Nos colocamos nesse momento, Senhor Jesus, à disposição como instrumentos da vossa paz para a fluidificação dessa água. Pedimos, portanto, por acréscimo de sua misericórdia, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que nos anima nesse momento. E assim, mestre, cada um de nós agora formulará um pedido para quem nós gostaríamos que a água fosse fluidificada com os devidos ingredientes, vamos usar esse termo, para o refazimento perispiritual e, quiçá, também corporal. É isso, Senhor. Desde já, muito obrigado pela ajuda, desde já, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela visita, muito obrigado por não desistir da gente, muito obrigado por sempre estar aí. E eu imagino nesse momento o seu rosto com um belo sorriso, porque espírito puro é feliz, né? Não tem aquela cara de estou sofrendo, né? Então imagina o Senhor com um belo sorriso no rosto, dizendo: vamos lá, vai dar certo, vocês vão conseguir evoluir e eu estou aqui junto com vocês até o final dos séculos. Nós sabemos que isso é verdade, mestre, então muito obrigado também por isso. Um beijo no coração de cada um de vocês que aqui estiveram, fazendo de nossa casa uma embaixada da colônia espiritual que fazemos parte, e que assim seja. É isso, meus amores. Semana que vem tem mais. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Eu sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo, Evangelho no Lar. Visita de Jesus à nossa casa. Até semana que vem.